Bom, obrigado pessoal, obrigado pela apresentação. Então, acho que todo mundo que está aqui me conhece, né? Talvez os meninos tenham me conhecido hoje. Sou Bernardo Peixoto, velejador olímpico, velejador da Arte da Bahia. Vou aqui apresentar um pouquinho para vocês, um pouco do que eles já falaram, né? Como eu cheguei na minha carreira olímpica e o que eu estou fazendo hoje em dia, né? Da campanha olímpica. Deixa eu só pegar o... Bom, enfim, então vou mostrar para vocês qual é a realidade de uma campanha olímpica, né? Antes disso, queria apresentar como é que eu cheguei nesse lugar que eu estou hoje. Então, onde é que tudo começou? Eu era, como o Rafa falou, um de vocês. Comecei a competir aqui no Yacht Club da Bahia. Mas antes disso, antes de entrar no Yacht Club da Bahia, como velejador de optimista, entrar na flotilha e na equipe, eu fui apresentado a um barco quando eu não sabia nem me limpar ainda. Então esse sou eu, de fralda, e essa é Nandinha, minha irmã, que também nasceu e cresceu dentro de um barco, né, comigo. Graças à minha família, ao meu avô, que sempre gostou de barco e apresentou isso pra gente, criou os netos dentro de um barco. Esse sou eu também, acompanhando, assim, uma das coisas que mais me encantou na vela, nesse esporte, são os barcos em si, né? Como funciona um barco à vela, como é construído um barco à vela. Então, uma das coisas que me despertou me maravilhou, assim, brilhou os olhos, foi porque meu avô construiu um barco, já projetou alguns barcos, e durante esses projetos eu acompanhei de perto e fiquei super interessado na brincadeira. Enfim, então, até os meus 12 anos, minha construção na vela era essa, era viver em barco de oceano, velejar, correr umas regatinhas com o Maragogipe, Marcílio Dias, aqui na Bahia, mas ainda não tinha entrado no Optimist e sido apresentado a vela de competição mesmo, né, de atleta. Até que depois de muito tempo, minha mãe começou a encher o saco para entrar na escola de vela aqui do iate. Eu era um pouco resistente no início, mas no fim de semana eu resolvi ceder e falei, não, vamos embora. Depois que eu comecei, não quis mais parar, né? Entrei na escolinha de vela do iate, já fiz amigos, amizades, comecei a querer entrar na flotilha assim que possível, fiz de tudo para poder entrar o mais rápido na flotilha que podia. Minha mãe na época, inclusive, conversou com o técnico, com o Cauri, que era o nosso técnico, o técnico da flotilha na época, para a gente poder começar a treinar logo na flotilha. Enfim, e logo no meu primeiro ano, eu tive meu primeiro grande campeonato. Um campeonato internacional, a Semana de Vela de Buenos Aires, que assim, foi um campeonato super desafiador. Foi a primeira vez viajando com a equipe, com o time, com meus amigos, com o Lucas, que está aqui na plateia, com minha irmã, minha mãe também foi nesse primeiro campeonato. Então foi uma galera grande para esse primeiro campeonato, né? E uma das fotos que marcou esse campeonato foi a gente estar na volta no aeroporto de Buenos Aires, encontrar Carlinhos Brown e a gente pediu para eu tirar uma foto com ele. Então essa era a galera do nosso campeonato, que fez nosso campeonato lá. Foi uma experiência incrível. Eu corri como estreante na época, fiquei em 5º lugar. E assim, foi ali que começou, assim, despertou minha vontade, cara, é isso que eu quero fazer, isso que eu quero competir, viajar e fazer isso aqui eu gostei. Então vamos seguir. Luquinhas está aqui na plateia, está ali atrás, ó. Agora já é um menino grande, formado, estudante de medicina. Nandinha também. Bom, enfim, essa era a nossa galera quando eu entrei no Optimist. Era essa a galera do iate, tem alguns rostos aí conhecidos. Rafinha tá por aí. Quem mais? Nanda tá aqui. Luquinhas ali no canto. Quem mais? O Pontes versão masculina. Ele Maria aí, ó. Então, quem? O lugar tá perfeito, né? Então, foi exatamente aqui onde a foto foi tirada, exatamente. Então tem uma galera que fez ali nossa vela na época, né? Então, passei no Optimist, a fase do meu Optimist. Foi bem gratificante, consegui viajar bastante, vários campeonatos, para norte-americano, 2 norte-americanos em Antigua, classifiquei para o Mundial, sul-americano. Então foi um momento bem feliz assim da carreira e me encantou assim velejar e disputar e tentar melhorar. Então assim, foi um período bem importante. Fiz grandes amigos,
amigos para a vida inteira. Luquinhas está nessa foto. Luquinhas é um cara bem falado aqui, tá? Então, se acostumem. Stefano, que é um menino americano, a mãe inclusive baiana. A gente se conheceu nesse primeiro norte-americano que eu fui. Hoje Stefano peleja comigo de NACRA 17, então também faz campanha olímpica pelos Estados Unidos. Então, assim, são amizades que a gente leva para a vida inteira. No meio disso tudo, eu lembro que antes do meu último ano de Optimist, eu comecei a sentir vontade de experimentar outras classes também. Assim, o Optimist sempre foi bom para competir, ter amigo e tudo mais, mas sempre foi um barco que, assim, não é tão atrativo, né? Uma caixa de sapato, né? Assim, não é um barco que brilha muito os olhos de ninguém, uma banheira, exatamente. Então, assim, pois é, exatamente, não é uma coisa tão encantadora aos olhos, né? Então comecei a me interessar no meu penúltimo ano de Optimist a velejar de outros barcos. Na época, o 29er, que é um barco, uau, na época super moderno, bacana e tal, me interessou, mas eu não tinha assim uma dupla jovem para fazer uma campanha da juventude e tal na época. E apareceu uma pessoa que é bem marcante aqui no clube, na história do clube, e também continua velejando até hoje. E hoje é mãe. Alguém sabe dizer quem é essa menina que está velejando comigo? Juliana. Então, Rafa está aqui, Juju está cuidando da filha, mas Ju foi uma pessoa que marcou ali essa minha transição, essa minha experiência em outros barcos, né? Me ajudou a velejar, tocou a velejar comigo e me ensinar a velejar na proa, né? Então foi bem bacana esse período. Corri uma Copa da Juventude, o meu penúltimo, ainda velejava Optimist, mas queria experimentar isso. Copa da Juventude, para quem não sabe, é o principal campeonato brasileiro da vela jovem, né? Digamos assim, depois do Optimist até os 18 anos. Então, eu corri essa primeira Copa da Juventude, mas eu vi também que o buraco era mais embaixo, assim. Você muda de classe, muda de barco, você precisa se dedicar muito para aprender o barco, você apanha muito no início e depois voltar a pensar, a competir bem, a ter uma mentalidade de competidor nos campeonatos, a performar. Então, assim, foi uma coisa que me chocou. E eu tenho bastante essa lembrança. Foi importante eu testar outros barcos para decidir que eu queria fazer meu último ano de Optimist 100% dedicado na classe, tentando aprender o máximo possível, porque era a oportunidade que eu tinha de um barco que eu dominava, conseguir aprender como funcionava a mentalidade de competidor, fazer um campeonato muito bem taticamente, estrategicamente, e disputar realmente um campeonato. Então, assim, entrei no meu último ano, desse grupinho de novo na foto, tá? Entrei no meu último ano para poder fazer um bom brasileiro. Era um campeonato em Vitória, no Espírito Santo. Então, eu já maior, crescido, era um campeonato de ventos fortes, em Vitória é muito conhecido por isso, e resolvi me dedicar para fazer um bom campeonato. Eu e o meu parceiro de treino, Luquinhas, na época, treinamos bastante para o campeonato. No fim, disputamos o campeonato todo, ele chegou começando a ganhar o campeonato, começou ganhando o campeonato, e terminamos nós dois no top 3. Então eu fiquei em segundo, ele ficou em terceiro nesse campeonato brasileiro. E isso marcou assim o fim digamos, o principal e o fim da minha carreira do Optimist, né? No fim, quem ganhou o campeonato, um grande amigo também, Japa, Nicolas Bernal de São Paulo. Enfim, então foi um campeonato bem marcante. E chegou o momento de novo de eu começar a pensar no meu futuro, pós-Optimist, o que eu ia fazer. Já tinha uma experiência no 29er, por ter corrido esse campeonato e tal, não sei o que, por mais que tivesse sido pouca, era o mais natural que eu seguisse para esse barco. Então, comecei a velejar com um menino de Pernambuco, Vinícius. Na época não tinha dupla aqui em Salvador, mas estava sempre buscando velejar e procurar alguém para conseguir fazer minhas campanhas, né? Então, com o Vinícius a gente correu, eu corri no Leme, ele correu na minha pro, nossa segunda Copa da Juventude em Recife, em Maria Farim. Depois do 29er, assim, quando você sai do Optimist, voltando um pouquinho, você entra numa fase da vida de muita indecisão, de querer, assim, não saber o que fazer, que classe eu vou, que classe que eu vou me encaixar, que barco eu vou velejar, qual é o melhor biotipo para eu poder velejar. Então, o 29er, como eu disse, foi um caminho natural, mas não era um barco que me encantava.
era o barco que eu queria competir e velejar, mas mesmo assim não foi onde eu me encontrei. Depois velejei de alguns outros barcos, velejei na classe Laser, fui vice-campeão brasileiro na classe Laser 4.7. O campeonato, inclusive, aqui em Clube foi um brasileiro em 2018, em janeiro. Aproveitei que ia ser em casa para treinar e me preparar. Então depois voltei a velejar de Streamliner, velejei com o Dudu, o rei dos trapézios, para os mais íntimos lagartão. Então a gente também fez uma campanha legal de Streamliner, corremos brasileiro, Copa da Juventude, mas tinha várias questões ali envolvidas, né? Assim, uma das coisas a gente não tinha um barco tão bom, o material, isso faltava. Enfim, então o Dudu decidiu prosseguir outro caminho no fim da campanha e eu também. E aí surgiu, velejei outras classes também, Lightning e tudo mais, esse barco aqui de 3 pessoas, tudo que é barco, né? Mas aí foi onde eu me encontrei. No fim da minha carreira da juventude, eu me encontrei na classe 420, que era um barco, digamos assim, base da classe 470, que é um barco olímpico que Rafa e Ju hoje fazem campanha. E eu comecei a velejar com Marcos Arndt, que na época veio morar aqui. O pai dele foi nosso treinador, Bernardo Arndt, Baby, treinador da Vela Jovem, head coach. Então, a gente resolveu embarcar nessa campanha de 420. E foram, assim, 1 ano e meio de campanha, se dedicando ao máximo. Não foi mais por causa da pandemia, mas foi um ano que me marcou muito e marcou minha carreira de vela jovem. Então, nossa rotina era, eu estudava aqui no Sartre da Graça, o Sartre Coque da Graça, que agora demoliram, acho que tem uns 3, 4 anos, e o prédio já está quase pronto, né? Então a gente estudava aqui, Marcão era um ano mais novo que eu, a gente descia a ladeira, almoçava na casa de Tia Kitty, e Tia Kitty, essa é uma boa história, tá? Tia Kitty, mãe de Marcão, foi quando eu comecei, essa é a história de quando eu comecei a comer peixe, tá? Eu nunca gostei de comer peixe, mas Tia Kitty, ela preparava um linguado que era uma delícia. E eu todo dia ia almoçar na casa delas, na casa dela, para depois treinar aqui no iate, né? E almoçava e comia aquele negócio, tal, não sei o quê, e eu jurava que era frango. Até um dia, eu jurava que era frango. Até um dia que eu cheguei e falei pra Tia Kitty, esse frango que você faz é uma delícia, como é que você faz isso? Ela olhou pra minha cara assim, isso não é frango, isso é um linguado. Aí eu, porra, aí pronto, a partir dali eu falei, não, eu vou ter que experimentar peixe, experimentar novas coisas, né? Enfim. Então, continuando, isso fazia parte da minha rotina, almoçar na casa de Tia Kitty e vim treinar. Então a gente vinha treinar quase todo dia. Então foi um ano, foram anos, assim, quase 2 anos de muita dedicação, muito treino, muita hora de água, e isso rendeu grandes frutos pra gente. Fomos campeões sul-americanos da classe, fomos para Mundial da Juventude, disputamos vários campeonatos. Então, assim, foi um ano. Foram anos bem felizes da minha vida de 420. No fim, hoje, atualmente, sou campeão sul-americano de 420, vice-campeão, top 10 mundial. Então, assim, foi uma classe que eu me identifiquei muito, que tinham todas as características que eu gostava. Né? Bom, enfim, a partir daí, depois dessa campanha, eu comecei a sentir a vontade realmente de seguir o sonho olímpico, sabe? Acreditava que dava, que eu podia. E essa campanha me ajudou a dar essa confiança, né? Mas assim, um gap de uma campanha de vela jovem, 420, para uma campanha olímpica, é um gap muito grande, tanto de disciplina, de dedicação, quanto gap financeiro. Então assim, na campanha olímpica, os custos envolvidos são muito grandes. Então, quando eu acabei minha campanha de 420, apesar de muita vontade de dar continuidade e embarcar direto na campanha olímpica, as classes não eram acessíveis para mim no momento. Então, foi quando entrou a classe Snipe na minha vida, né? A classe Snipe é uma classe pan-americana, é uma classe muito forte aqui no Brasil, de grande história, grandes velejadores passaram por a classe, velejadores olímpicos, medalhistas, campeões mundiais, inclusive é uma classe que tem muita história aqui no clube. Matheus Tavares, campeão mundial da classe, está aqui, nosso diretor de vela. Juliana Duque, que foi tricampeã mundial feminino da classe. Então, é uma classe que, além de ser muito reconhecida mundialmente, pan-americana, é uma classe
que tem muita força no Brasil. Um dos principais motivos é que a gente tem um fabricante da classe, um fabricante do barco, muito bom e competitivo aqui no Brasil, porque nenhum outro barco a gente tem. Então isso faz uma diferença muito grande, aumentar essa fabricação do barco nacional de qualidade. Enfim, essa foto aqui é uma foto do meu primeiro campeonato, foi em Vitória do Espírito Santo, e não podia ser por ninguém menos que, você sabe? Luquinhas, exatamente. Então, meu primeiro campeonato de sniper, eu convidei Luquinhas para ser minha dupla. Era para a gente lembrar das bons tempos do Optimist que a gente disputava e competimos no nosso último brasileiro em Vitória. Enfim, resolvemos fazer essa campanha de sniper para Vitória, nos dedicamos, e eu sempre falava para o Luquinhas a mesma coisa: vai valer a pena, Luquinhas, vai valer a pena, o fim de semana vai valer a pena. Ele vai valer a pena. E no final, a gente foi vice-campeão brasileiro da classe, no nosso ano de estreia, fomos campeões brasileiros juvenis. Então assim, foi um campeonato que quem ganhou o campeonato inclusive foi Rafael e Juliana, estavam no auge da classe, medalhistas pan-americanos da classe. Então assim, a gente ganhou de campeões mundiais. Foi um campeonato realmente que marcou a minha entrada na classe. Agradeço muito a Luquinhas que está aqui assistindo por topar essa campanha comigo. Uma salva de palmas aí para o Luquinhas. Enfim, então, Luquinhas decidiu seguir a carreira dele como médico, tá já em internato, etc e tal, não quis continuar velejando, mas eu quis. E tinha que arranjar duplas que quisessem também e fazer diversas campanhas. Então eu passei por vários momentos na classe sniper, corri vários campeonatos, ganhei alguns, perdi outros, viajei bastante e fui criando ritmo de velejar, criando maturidade competitiva. Então foi uma classe muito presente na minha vida. Velejei com várias duplas e no meio desse dia a dia de velejar de sniper surgiu a oportunidade de eu tentar uma classificação para o Pan-Americano. Na época, os principais favoritos da classe sniper Pan-Americana eram Rafael e Juliana. E assim, com toda a humildade, julguei que ia ser muito difícil ganhar deles. Embarquei em outra classe, na classe Lightning, é uma classe pan-americana também, um barco maior do que o sniper, para 3 pessoas, 2 meninas e eu, no caso. Então foram essas 2 meninas, Bruna e Alexia, que toparam fazer essa campanha comigo. A gente se dedicou alguns meses, 5 meses de campanha, para poder fazer o campeonato classificatório do Pan-Americano. Durante a campanha a gente se dedicou bastante, a gente comprou velas, comprou carreta, conseguimos um barco emprestado, porque o barco é caro, treinamos em São Paulo, levamos o barco até Ilhabela para poder treinar com o mar, porque a seletiva ia ser em Arraial do Cabo. E a gente estava liderando a seletiva para a classificação do Pan-Americano até o último dia, mas infelizmente no último dia a dupla vencedora ganhou da gente. Enfim, foi um campeonato duro de digerir. A gente se dedicou, assim, eu julguei que me dediquei bem mais do que os outros, mas às vezes o esporte também pode não ser tão justo e foi duro pra gente, né? Então essa é uma foto que marcou assim a premiação, a gente assistindo os vencedores receber prêmio, um cara de show. Então foi um campeonato que assim me ensinou bastante, duro de digerir, mas enfim, ainda tinha muito o que contar na história da vela, não era por ali que eu ia parar. Então fui seguindo e ainda estava no meio dos meus campeonatos de sniper. Foi quando eu decidi fazer a campanha para o Mundial de Sniper. Então eu teria um ano para me preparar para esse Mundial de Sniper e eu precisava de alguém que se dedicasse, que quisesse tanto quanto eu fazer uma campanha séria, para ir com chances, com verdadeiras chances de disputar o Mundial. Foi aí que apareceu o Gustavo Baiano na minha vida, como gerente de vela Criate.
E essa foi uma foto que marcou assim, o nosso início nessa campanha, tá? Eu acho que esse campeonato resume bastante como foi a nossa campanha e como é a maioria das campanhas, mas muitas vezes não publicamente falado, né? Digamos assim. Então, esse foi um campeonato em Santos, foi o nosso primeiro campeonato, era um paulista em Santos. E a ideia do campeonato inicialmente era ser um campeonato low cost. Vamos, primeiro campeonatinho, a gente não quer gastar grana, a gente pegou um barco emprestado, equipamento emprestado, tudo emprestado, a gente vai ficar no clube dentro de um barco emprestado, então era de um oceano. Então o objetivo era gastar R$700 no campeonato, entendeu? Só inscrição, água e comida. Então, o plano era perfeito. O problema foi a execução, né? Primeiro que a gente chegou no campeonato para ficar dentro do barco, e o barco estava todo mofado, úmido, cheio de muriçoca, não tinha a menor condição da gente ficar hospedado durante o campeonato naquele estado. Então a primeira decisão ali, já tendo que abrir um pouco o bolso, foi ficar em um hotel para poder ter um pouco mais de condição de disputar esse campeonato. Bom, enfim, o campeonato começou, a gente estava disputando o campeonato, foi um bom início, começamos em segundo, disputando com o Baini, inclusive. O pessoal que está aqui conhece, o grande velejador carioca da classe. E no segundo dia de campeonato, foi quando a gente, depois de 3 horas boiando, esperando o vento entrar, a comissão de regata resolveu cancelar, porque não tinha uma previsão de vento favorável para o dia. Então eles cancelaram a regata, mas bem na hora que começou a entrar um ventinho sul no canal ali de Santos do Guarujá. Então eu e Baiano e mais outros 3 barcos, inclusive um local, o Rio, resolvemos ficar e fazer, cara, na fominha de dar uma velejada, de dar um treininho, cara, vamos ficar um pouquinho mais na água para dar essa velejada. Começamos a velejar, subir no canal de Santos, lá para fora, montamos a boia para começar a voltar e o vento começou a escalar muito rápido, muito rápido. Então, antes era 10 nós de vento, depois começou a 15, 20, 25, foi quando bateu uma rajada e a gente capotou nessa volta para o canal de Santos, para a entrada do canal de Santos. Inclusive tinha um navio entrando na hora, então foi uma cena meio tipo assim, tomara que não me atropele, tomara que ele esteja me vendo. Enfim, não me atropelou, mas o vento só fez escalar mais. Quando a gente estava tentando desvirar o barco, já tinha 35 nós de vento. Conseguimos desvirar o barco, pouco depois já tinha 40 nós de vento, a gente já não conseguia nem caçar as velas, todas as velas enroladas, emboladas. A gente só estava tentando, cara, a gente precisa chegar em algum lugar e sobreviver, minimizar prejuízo e sobreviver. Então, esse era o nosso único foco. A gente não estava desesperado, a gente só estava tentando resolver o nosso problema. Depois que o vento começou a escalar e a gente viu uma praia no Guarujá, e a gente falou, cara, vamos só tentar chegar nessa praia. No caminho de ir para a praia, a gente virou mais umas 50 vezes, então não precisa nem deixar o barco em pé, a gente andava e virava, andava e virava, andava e virava, até um certo ponto que a gente estava perto de uma costeira de pedra, a gente percebeu que não ia conseguir chegar na praia, porque a gente só fazia andar e virar, e cada vez que andava e virava, a gente derivava, e cada vez que andava e virava, a gente derivava. E a gente já julgou que estava a poucos minutos de ter que abandonar o barco e ir nadando para qualquer lugar por causa das pedras. Então a gente preferiu deixar o barco capotado. E no momento, só para vocês entenderem o cenário, era uma sexta-feira em Santos, no Guarujá, então tinha lancha, tinha jet ski, tinha uma galera de veraneio. Então, assim, um cara, não sei de onde surgiu, foi a nossa salvação. Apareceu do nada, como se fosse, enfim, um salvador, realmente. Jogou um cabo de reboque pra gente, rebocou a gente até a praia, não falou mais nada e foi embora. Resolveu o problema dele, que também provavelmente estava no desespero. Então, assim, essa é a foto logo após a tempestade, a calmaria lá atrás. Isso aqui não espelha o que foi, não espelha a realidade, tá? Mas essa é a foto, era uma praiazinha que tinha uma casinha de pescador e a gente pediu um celular para avisar pro clube, olha, aconteceu isso, isso e isso, a gente está aqui. E logo depois a gente tirou essa foto. Então, enfim. Isso era o segundo dia de campeonato. A gente ainda tinha o compromisso de mais um dia para a água, né? Mais um dia para o campeonato. Mas, depois de passar esse susto, várias pessoas ajudaram a gente pegou mastro emprestado, vela emprestada, respiramos fundo e entramos mais um dia de campeonato que a gente estava disputando. A gente não podia abandonar o barco agora, né? Depois de tudo isso,
não era agora que a gente ia abandonar. Então, no fim, ganhamos o campeonato. Foi um campeonato com saldo positivo, apesar de ter sido um custo caro, muito mais caro do que a gente planejava de gastar, né? Antes era R$700, virou hotel, mastro, barco, tudo devendo para um amigo. Claro, são amigos, então ajudam, né? Dividem em quintas vezes a gente paga. Mas enfim, fomos felizes, o saldo com certeza foi positivo e muita história para contar. Então assim, esse campeonato marcou o início da nossa campanha. A moral da história é que é importante fazer o plano, apesar dele muitas coisas podem dar errado, e apesar de dar errado, você tem que seguir tentando e continuar, porque no final vai dar certo. Então, enfim, esse foi o resumo do nosso campeonato. E aí, as coisas foram acontecendo durante essa campanha. A primeira coisa que era importante para essa campanha era ter um bom material. Então, eu consegui, através do projeto Faz Atleta, que me apoia, comprar um barco do fabricante nacional, alemão. E essa foto foi quando o barco chegou. Tá eu, Nanda, Marcos, que velejava comigo, e Lemão, nosso querido fabricante de snipes do Brasil. Então, assim, esse foi um marco bacana. Esse barco é o barco que eu uso até hoje, está aqui no clube. Foi um barco que rendeu muitas histórias. Esse é o barquinho. Então, enfim, é um barco bacana de velejar. Durante essa campanha, de um ano até o Mundial, nosso foco ser um Mundial, a gente conquistou vários campeonatos, com barco, com material, conseguimos fazer uma campanha super bacana, fomos campeões estaduais, campeões de várias taças, de taça Gêmeos do Mar, campeões paulistas, campeões cariocas, campeões niteroense, entre vários outros títulos. A gente ganhou e disputou quase todos os campeonatos que a gente correu nesse ano. Então foi uma campanha muito bem sucedida e nos deu confiança para conseguir fazer um mundial muito bem feito. Então chegamos no mundial e conseguimos sair com um terceiro lugar, um glorioso terceiro lugar. Esse campeonato foi um campeonato que marcou minha trajetória. Foi um campeonato de uma campanha que a gente se propôs a fazer, de um ano séria, que mesmo com várias coisas dando errado, a gente conseguiu chegar no resultado. Além disso, esse campeonato teve uma história bem marcante também. Lógico, nunca pode ser fácil. A gente foi para Buenos Aires, rebocando o nosso carro, barco, carreta, dirigindo até lá, sei lá quantos mil quilômetros, nem lembro. E chegando lá, a gente levou 2 bikes, porque no Airbnb que a gente ficou, o nosso plano era deixar o carro parado no clube, com o nosso material, nossas coisas, e ficar andando de bicicleta entre o clube e o Airbnb. Era pertinho. Só que, véspera de campeonato, começou a chover muito, muito. Então teve um dia que a gente resolveu voltar com o carro de Airbnb, porque a gente falou, cara, não vou ficar tomando essa chuva toda para ficar gripado, né? Então, deixamos o carro no Airbnb e no outro dia de manhã, quando acordamos, tinha um policial do lado do nosso carro. Já achei estranho aquela cena. E ele veio informar que, enfim, o vidro todo quebrado, alguém assaltou o nosso carro, arrombou o carro e levou as nossas velas que a gente ia usar no campeonato. Então a gente passou meses, um ano inteiro testando velas, escolhendo velas, para não conseguir usar na véspera do campeonato, que a gente foi roubado. Então assim, aí vieram várias pessoas falar, mas como é que vocês param o carro na rua? Mas não sei o quê. Assim, depois que acontece é fácil, né? Na hora que você tá lá tomando chuva, todo mundo fala, não, com certeza eu vou de carro, não vou de bicicleta, entendeu? Então, assim, a gente teve que engolir essa goela abaixo, usamos uma vela, era uma vela boa, mas que a gente já estava usada, né? A vela, depois de algum tempo de uso, para quem não sabe, ela perde um pouco da performance. Mas enfim, a gente estava preparado, a gente estava confiante, e não era isso que podia parar a gente também, né? Assim, apesar de ter sido um golpe baixo, seguimos, competimos, entramos no último dia do campeonato, um campeonato duro, difícil de largada, todo mundo muito forte. Entramos no último dia do campeonato, em 5º lugar, com a fatídica pergunta na cabeça, né? Será que eu quero ter a regata hoje? Eu torço para que não tenha muito vento. Porque o 5º lugar já marca muito a gente, né? Já é um top 5 no Mundial, de uma classe dessa já é o suficiente. Né? Então, assim,
Foi aquela pergunta que eu me fazia, o baiano fazia para ele mesmo, dentro da cabeça dele, mas a gente chegou a perguntar um pro outro. E obviamente um mentiu pro outro. Não, a gente quer, com certeza, lógico. Vamos embora, vamos para a água, como é que faz? Enfim, fomos para a água, foi nosso melhor dia de campeonato, foi um dia que a flotilha deu uma amansada, digamos assim, e a gente estava confiante. Então a gente conseguiu fazer ótimas largadas, fomos o melhor do dia na água, e escalamos de um quinto para o terceiro lugar. E assim finalizou nossa campanha, marcada por um terceiro lugar no Mundial de Sniper, uma classe competitiva. Então, esse foi a minha última campanha. A partir daí, surgiu a confiança e a vontade que eu já tinha, né, de seguir a carreira olímpica, né? A visibilidade, o reconhecimento do Mundial, tudo isso ajudou para poder seguir a campanha olímpica. Então, no final de 2024, que foi o campeonato, a Marina, minha atual dupla, e agora a Marina me chamou para poder iniciar a campanha olímpica. Então, assim que acabou o Mundial, ela recém voltada das Olimpíadas de Paris, a Marina que disputou as Olimpíadas de Paris, foi top 10 em Paris, me chamou para começar a velejar de macra e começar uma nova campanha. Enfim, então agora chegou a parte de eu contar a história atual, a história que eu estou hoje, contextualizada aí um pouquinho pela minha carreira. Então, enfim, chegou a parte interessante, digamos assim, da história. A realidade de uma campanha olímpica, né? A realidade que ninguém mostra. Campanha olímpica, às vezes, parece muito de vela, então parece um glamour, quando se fala, muito grande, né? Assim, cara, é só maravilhas e pô, a vida que todo mundo sonhou, né? Mas não é bem assim, né? Primeiro que a campanha olímpica não começa na água, não começa velejando, não começa no planejamento, na estratégia. Uma grande parte da campanha olímpica você passa na estrada, né? Contextualizando o que eu quero dizer. Uma campanha olímpica hoje, para o brasileiro, ela é muito difícil, ela é toda na Europa. Então, os campeonatos, os Grand Slam que a gente chama, são todos na Europa. Abrindo o campeonato, o Troféu Princesa Sofia, na Espanha, um Grand Slam. Depois tem a Semana Francesa de Hyères, na França, que é o segundo Grand Slam do ano. Depois a gente tem Medellín, na Holanda, terceiro Grand Slam do ano. Depois temos na Alemanha um campeonato, Semana Alemã de Vela, e depois a gente tem os dois campeonatos mundiais, que esses variam de lugar para lugar, ano após ano. Então, assim, resumidamente, o americano que quer fazer campanha olímpica, o neozelandês que quer fazer campanha olímpica, o australiano que quer fazer campanha olímpica, o brasileiro, o argentino, todos esses têm que ir para a Europa, tem que ter uma estrutura na Europa, tem que ter um barco na Europa, tem que ter um carro na Europa, tem que ter um trailer na Europa, para estar fazendo o circuito olímpico. Tá? Então, é uma coisa que não é barata, não é fácil de logística e é cansativa. E no final, sobra sempre para eu e Marina fazer todos os transportes e viajar a todos esses países, dirigindo e puxando o barco com a gente, né? Montando e desmontando. Então essa é uma parte grande da brincadeira. Por a gente não ter grana sobrando, não tem ninguém que faça isso por a gente, né? Então, os campeonatos começam, nossa base é em Portugal, no sul de Portugal, em Vila Moura. A gente vai para Barcelona, pega um ferry e corre o primeiro campeonato do ano. É o Troféu Princesa Sofia. Depois a gente segue para Hyères, para a Semana Olímpica Francesa. Depois, isso foi no ano passado que a gente fez. A gente teve que voltar até Portugal, deixar o barco na base, deixar tudo na base. E voltamos de novo para Palamós, que é uma cidade perto de Barcelona, onde a gente tem treino e parceiros de treino que moram lá. Então, é um lugar bem bacana. Depois fomos para a Itália, treinar no Lago de Garda, um lugar excelente para velejar. E logo depois fomos para a Alemanha, para a Semana Alemã de Vela, no ano passado. E depois a gente tem que voltar todo o caminho de novo até Portugal.
E isso são dias e dias de viagem, de transporte, dirigindo, horas e horas dirigindo. E lógico, é uma responsabilidade imensa estar fazendo isso. Então, é tenso, é cansativo. A gente viajou no último ano para cá mais de 25 mil quilômetros, isso só de viagem, né? Tirando as pequenas viagens daqui para lá, de Porto para Vila Moura, de não sei o que para não sei onde. Então a gente realmente tem que transportar muito barco. Mas assim, apesar de ser cansativo, apesar de ser difícil, a gente sempre tenta procurar a parte boa, né? De vez em quando a gente faz uma rota um pouco mais bonita para poder aproveitar os lugares que a gente está passando, né? Se deixar batido, a gente não aproveita. Isso aqui é um vídeo marcando um pouquinho uma das nossas viagens para a Itália. Foi uma viagem bem bonita e, enfim, fiz um vídeo ilustrado. Você velejando no Lago de Garda, na Itália. É um lugar que, assim, dispensa qualquer elogio. Essa foi uma das viagens no ano passado que mais foi divertida pra gente. Foi uma viagem que a gente ficou acampado. Os pais da Marina hoje moram na Europa, num trailer, num motorhome, abandonado tudo, não tem casa, não tem nada, só tem um motorhome e vivem na Europa morando nesse motorhome. E eles toparam ir para a Itália com a gente, foi a forma mais barata que a gente encontrou de se hospedar na Itália, então, e ficar treinando lá. Então esse aqui era o nosso setup na Itália, era motorhome, Marina aqui, a tia Kitty fazendo a comida de sempre, fazendo meu linguado. Então, assim, foi um campeonato bem bacana. Logo depois que a gente foi para a semana alemã, que eu falei, e a galera fica toda acampada lá em Kiel. Então, assim, todos os velejadores, isso aqui é só assim, não é nem 1% do campo. Todo mundo vai, monta barraca. Então, assim, não tem luxo. Se chover, fica todo mundo na lama e no barco. E lá o tempo é terrível, né? Então, foi bem bacana, assim, passar por essa experiência ano passado. E assim, depois que a gente chega no campeonato, depois de transportar e viajar horas e horas dirigindo, dias e dias, a gente não é o fim do trabalho, né? Aí que começa o novo trabalho. Então, quando a gente chega do transporte, a primeira coisa que a gente tem que fazer é montar o barco. Montar um barco desse não é uma coisa tão trivial, né? É alinhar e preparar tudo para poder começar a treinar ou até competir. A gente normalmente leva um dia inteiro, então de manhã até o fim do dia, hoje porque a gente tem um bom processo, né? Se não, são 2 dias. A depender da obra que tiver que fazer, são 3. Às vezes a gente tem que colar uma peça, recolar, realinhar, fazer medições. Então é muito trabalhoso. É um barco que, das classes olímpicas hoje, é a classe de longe que mais exige o boatwork, né? O trabalho em cima do barco. Então, isso aqui é a gente montando um time-lapse rápido da gente montando o barco quando chegou na Itália, mas é isso que a gente faz todas as viagens. E quando acaba o campeonato, a gente empacota tudo de novo e segue na estrada. Então, esse áudio está meio baixo, né? Como é que é o segundo? Ah, foi. Beleza. Enfim, como eu falei, é um barco que custa muito de boatwork. E essa é a frase que eu não gosto de escutar, mas escuto muito, infelizmente. Vai valer a pena. Então, é o que eu mais escuto da Marina, é o que eu mais escuto do meu técnico. Eu não gosto de escutar ela, mas eu gosto de acreditar nela, né? No final, todo esforço vai valer a pena. Então, enfim, isso aqui é só um vídeo das horas que a gente bota. Foi agora em Pau, a gente ficando até 11 horas da noite mexendo no barco para poder velejar no outro dia, não perder hora de trem. E assim segue.
são todos os campeonatos, em todos os treinos. Enfim, e agora, onde estamos, né? Qual é nossos objetivos, nossa realidade daqui para frente? Hoje, a gente está no nosso segundo ano de campanha para Los Angeles em 2028. Então, esse segundo ano, a gente teve uma imprevista terrível, como eu falei, assim, o plano é sempre ótimo e maravilhoso, como vocês viram ali na campanha de slide. Na prática, podem acontecer várias coisas e a gente tem que passar por cima e superar. Então, a Marina, um mês atrás, ela se machucou nos nossos treinamentos em Búzios. Então, a gente estava se preparando para o Mundial na França, que teve em Quiberon, no norte da França. Ela caiu do barco em um dos treinos, enfim, pode acontecer, e a gente estava muito rápido, tinha muito vento, e um dos foils bateu na perna dela. E isso, além de não sei os termos médicos, mas ela teve uma ruptura no músculo e estourou também uma veia secundária, não uma artéria nem nada, mas isso gerou uma trombose. Então hoje a Marina está um mês tomando anticoagulante, e isso foi véspera da gente embarcar para o Mundial da classe esse ano. Então, eu e meu técnico, isso foi 2 dias antes, a gente não tinha nem relatório médico da Marina ainda, não tinha nada, a única coisa que ela fez foi conseguir adiar a passagem, com a esperança de ir. Eu e meu técnico, a gente embarcou para a França, para poder preparar tudo, preparar o barco, preparar as coisas, para quando a Marina se recuperar, voltar e competir no Mundial. Mas infelizmente ela recebeu o relatório médico, que ela teve a trombose, e impossível. Tomando anticoagulante, não tem a menor chance de fazer qualquer esporte de risco, tomar qualquer tipo de risco. Então, foi o que aconteceu agora. No mês passado, competi com uma menina francesa, já estava lá na França, uma menina Terra, o nome dela, topou velejar comigo. Uma menina 100%, nota 10, já velejou de lacre, mas está 9 meses parada. Enfim, não estava no nível de treinamento que eu estava com a Marina. Competimos no Mundial, foi ótimo, porque eu pude continuar na água, eu estava lá. E voltei para o Brasil. E agora estou aqui, vim direto para Salvador, falar com vocês. E sigo o acompanhamento e o resultado da Marina. A Marina vai ter um exame agora no fim do mês. E o que tudo indica, a gente voltar a treinar em julho já, para seguir a campanha. Além disso, a gente teria um campeonato europeu agora em julho, um campeonato importante na Alemanha, que a gente também tinha esperança de conseguir competir. Então, eu e meu técnico, a gente saiu da França, saiu dirigindo até a Alemanha, depois de 3 dias, deixou o barco hoje está na Alemanha, com carro, com tudo, lá no clube, com a esperança de conseguir ir para a Alemanha agora competir com a Marina. Mas é uma falsa esperança, a gente não vai conseguir fazer esse campeonato europeu, e assim é o fim do nosso ciclo, infelizmente, de 2027. Os campeonatos são muito acumulados no primeiro semestre, então acabou que a gente, por causa disso, perdeu o nosso ciclo de 2026. Mas, em julho a gente vai voltar a treinar, vai voltar para a Europa em outubro setembro e outubro, vai ter campeonatinhos secundários e tal, e para a gente manter treinando com uma galera que a gente treina lá na Europa. E conseguir entrar em 2027 no clube. 2027 vai ser um ano muito importante para a gente, então vai ser um ano de classificatória olímpica. Como é que funciona esse classificatório olímpico? A gente primeiro vai competir os 2 campeonatos lá no início do ano, o Troféu Princesa Sofia na Espanha, que a gente compete todo ano, o Grand Slam da Semana Olímpica Francesa, e vai ter o campeonato que vai começar a rolar vaga para a classificação olímpica em 2027. Então é o campeonato, a Copa do Mundo de Vela, na Polônia. Esse campeonato, ele distribui 8 vagas por país, então a gente classifica o país. Se a gente estiver no top 8, o que a gente vai treinar para estar nessa primeira oportunidade, a gente conquista a vaga para as Olimpíadas. Então vai ser o nosso principal campeonato do ano, em julho do ano que vem. Depois disso, logo depois, em seguida, tem o campeonato pan-americano, em Lima, no Peru. Então a gente vai ter que sair da Polônia direto para Lima, sem nenhuma enrolação, e competir o pan-americano da classe. O campeonato pan-americano, ele classifica também, tem vaga para os continentes. Então tem vaga para o americano, tem vaga para a América Central, para o México, e tem vaga para a América do Sul. Então tem uma vaga para cada lugar. Por exemplo, se o argentino conquistar a vaga nesse Mundial, ele não vai ocupar a vaga sul-americana no Pan-Americano. Então, se o argentino ganhar de mim no Pan-Americano e eu ficar em segundo,
eu vou ter a vaga que ele já conquistou, ele não ocupou a vaga, então eu vou conseguir uma vaga nova. Então, enfim, existem algumas formas dessa classificação e da conquista de vaga. E depois disso, tem o Last Chance Regatta, que rola mais algumas vagas olímpicas. Então, assim, são 3 oportunidades de a gente conseguir se classificar para a Olimpíada, e a gente vai fazer de tudo para conseguir nessa primeira oportunidade, que é o campeonato Lead, o nosso campeonato mais importante do ano. Depois a gente vai para os Estados Unidos fazer o Olympic Test Event em Los Angeles, e essa vai ser a nossa campanha para 2007. Então, torço que Marina esteja bem logo em julho, para a gente poder voltar a treinar, voltar com gás, com as coisas bem organizadas, e fazer um ano de 2007 bacana. E chegou a parte assim do que sustenta tudo isso, né? A primeira coisa é a família. Então, assim, essa foto agora foi tirada semana passada aqui no iate, na homenagem que o clube fez aqui para mim, em reconhecimento à campanha, e etc. Então, assim, a primeira pessoa que está do meu lado, que acredita, que abre mão, que encheu o saco pra junto, entendeu? É minha mãe. Assim, sem ela eu não estaria podendo fazer isso, sem minha família, sem meu avô, sem meus pais, sem minha irmã. Então, as pessoas que estão à nossa volta são as pessoas que ajudam e dão força pra gente, mesmo quando a gente passa por momentos que a gente não acredita. A minha mãe era a que mais acreditava. Então, aproveitando a deixa, queria agradecer ao Yacht Clube da Bahia, o Comodoro que esteve aqui presente, está ali atrás, Ricardo, diretor de vela, Pato, Baiano, obrigado pela oportunidade de conversar aqui e contar um pouquinho da minha história para vocês. Queria agradecer aos meus patrocinadores, a Tronox e a Petrobahia, que através do projeto do Faz Atleta, do SUDESM, do Governo do Estado, me apoiam, tá? Já é o 5º ano do projeto, e sem esse projeto aqui do Governo do Estado, eu também não teria sonhado em começar o campeonato. Quero agradecer também a Lei de Incentivo ao Esporte, que é uma lei de incentivo federal, de imposto de renda, através do Instituto Bons Ventos, com a Icatu e a Energisa, que também apoia a nossa campanha, a minha de Marinha. Queria agradecer a Marinha do Brasil. Hoje eu sou o 3º sargento da Marinha. Eles têm um programa do ProLink, que é um programa olímpico, justamente para conseguir apoiar atletas, e a forma que eles encontraram era de transformar esses atletas em militares. Então, isso é um programa bem bacana da Marinha. Queria agradecer eles também. Agradecer o Bolsa Atleta, que é o incentivo federal, uma bolsa federal para atletas olímpicos, atletas de base, de categoria nacional, enfim. E agradecer também a Campomar Náutica, Santiago está aqui presente. É uma loja que está na minha história desde que eu comecei a velejar com meu avô de barco. A gente já ia visitar a loja para material. E até hoje é um cara que 300% me ajuda em tudo, busca patrocinador, fala com todo mundo. E com os materiais da Campomar Náutica, veio me ajudando em todas as campanhas, né? Cabos, então são os caras bem presentes também. Então, enfim, é isso. Espero que vocês... Perfeito. O Nacra é esse barco aqui voador que vocês estão vendo no vídeo. Então ele voa em cima de hidrofoils e isso faz ele atingir velocidades bem rápidas, né? Assim, na água 50 km por hora é muita coisa, né? Eu sei que dentro de um carro é melhor saltar e ir andando, mas na água é uma velocidade realmente impressionante. Então... Oi? Na água, nem sempre o bote consegue acompanhar. Muitas vezes até o nosso treinador, o bote do nosso treinador, no máximo não consegue acompanhar. Então o nosso barco é muitas vezes mais rápido do que a maioria das lanchas que vocês veem aqui passeando em Salvador. Então realmente é um barco muito rápido, muito perigoso, e não é à toa que a gente usa capacete para velejar. Então, no momento que aconteceu esse acidente, a gente estava treinando em Búzios, em condições de mar flat, o que é uma condição que o barco atinge velocidades bem rápidas, e tinha mais ou menos 18 nós de vento, então tinha bastante vento. A gente tinha acabado de colocar um balão e entrar a favor do vento, que é quando o barco atinge a maior velocidade, e Marina saiu no trapézio. O trapézio é o que faz a gente ficar pendurado fora do barco, que ajuda a dar o contrapeso do barco, né? Então aqui ela está fora do trapézio, eu também. Só que, logo depois que a gente botou o balão e ela saiu, tinha um mergulhador com uma bandeira de mergulho a 10 metros à nossa frente. A
a gente não tinha visto depois da manobra. E eu tive que arribar esse barco. Então, o barco ele tem uma certa instabilidade, que é por isso que a gente treina para manter o negócio mais estável possível, mas eu tive que fazer uma manobra de desviar rápido desse cara para não bater no mergulhador, né? Não ser um problema um pouco maior. Então, nesse momento que eu desviei, o barco, digamos que virou um pouco para cima de mim, caiu para a barra vida, que a gente chama. E Marina bateu na água. Nessa que ela bateu na água, ela desengatou do trapézio, é um gancho que a gente engata. E essa parte aqui de trás do barco, chama leme, ela caiu aqui, passou por baixo de mim e bateu a perna aqui no leme. E isso a gente estava andando a 23, 24 nós, a quase 50 km por hora. Então, realmente foi um cara muito forte. Na hora, eu tive que baixar o balão sozinho, voltar para pegar ela, puxei ela, carreguei para dentro do barco, botei ela dentro do barco, sentindo dor, lógico. Mas Marina, assim, quando reclama de dor é porque o negócio foi feio. Ela é uma pessoa muito forte, impressionante. Então, eu na hora fiquei, assim, preocupadíssimo, desesperado, e voltei pro clube o mais rápido possível. Levei ela na emergência e tal, etc. E aí, depois ela fez todos os exames, mas a história é mais ou menos essa. Detalhe, isso foi o presente de aniversário que eu dei pra ela, tá? Então, imagina o humor, né? Então, não foi fácil do meu lado também aguentar esse humor, não. Mas, enfim. Esse barco consegue andar mais rápido do que o vento, né? Sim. Isso é uma coisa bem interessante que ele falou, né? Eu falei que tinham 18 nós de vento e a gente estava andando a 23. Como assim? Quando a gente anda, pessoa, eu desloco o ar. E a sensação que eu tenho desse ar bater em mim me perdi um pouco na palavra, mas o que eu quero dizer é se o carro está andando. Cria um vento aparente, né? Essa é a palavra. Se o carro está andando a 100 km por hora. Exato, se o carro está andando a 100 km por hora, vai ter um vento de 100 km batendo nele, de frente. Fato. Então acontece uma coisa muito parecida, um efeito exatamente igual no barco. Quando a gente está andando com o barco a 10, 20, 30 nós, a gente tem um vento, um vetor de vento, que vem exatamente da nossa proa, a 30 nós. Então o vento aumenta. Isso chama vento aparente. Então, na verdade, o vento real é de 18 nós de vento, mas eu estou andando com um vento de 30. Então, isso me faz velejar uma velocidade maior do que o vento real. Então, às vezes, 23 nós. Hoje tem barcos da America's Cup que andam a mais de 100 km por hora, com um vento de 15 nós, né? Um vento de 20 km por hora. Então, assim, é uma ciência bem interessante, como a gente consegue aproveitar o vento da melhor forma possível. Né? E, lógico, isso é um desenvolvimento, né? Então, a tecnologia custa. Esse barco não é um barco barato, né? Então, é uma das coisas da nossa campanha, né? Assim, uma das nossas realidades é que hoje a gente flutua mais ou menos no top 15 do ranking mundial. Para a gente conseguir solidamente atingir um top 10, escalar dentro desse top 10, a gente precisa de mais recursos para conseguir investir mais material, testar mais velas, testar mais hidrofoils. Hoje, o que a gente consegue fazer é rodar a nossa campanha, correr os campeonatos. Mas o que eu gostaria, o que brilha meu olho dizer é que um dia eu vou trazer uma medalha olímpica, vou representar o Brasil, vou representar a Bahia nas Olimpíadas, e para isso, tudo precisa de investimento. A lei de incentivo ao esporte é uma lei federal, com base no imposto de renda de uma empresa. Então, uma empresa que tem um imposto de renda devido, ela pode botar 2% desse imposto de renda devido no nosso projeto. A gente hoje tem o instituto que roda o nosso projeto, o Instituto Moventos, Neném, Daniel, que é o cara que gerencia esse instituto, é um cara muito sério, do Rio, e capta esses recursos para a gente. Então hoje a gente tem a Catu e a Energisa, que é um projeto nacional da Vela, né? Então a gente recebe não diretamente esse patrocínio, mas é um patrocínio direto para a Vela Nacional. Mas a gente tem projetos na lei de incentivo hoje com o Neném abertos para a gente. Então assim, se a gente conseguir uma empresa, alguém souber, tiver contato, quiser abrir para poder apresentar no projeto, para captar esse recurso para esse projeto, é 100% de isenção de imposto, né? Assim, a empresa não tem que botar nada no bolso. Então são 2% do imposto devido da empresa, que ela, em vez de passar para o governo para fazer sei lá o que, ela vai estar investindo no esporte. Então uma coisa palpável para a empresa, né? Incentivando o esporte e uma campanha.
Então é um projeto bem bacana. Um valor ok é R$1 milhão por ano. R$1 milhão por ano. R$1 milhão, tá? Então esse é um valor que dá para fazer um trabalho bom. O conselho que eu dou, assim, vão ter vários momentos da sua carreira que vão ter, às vezes, até pessoas, amigos, incentivando a você parar. Mas, assim, eles não sabem qual é o seu sonho, eles não sabem qual é o seu potencial. Então, assim, acredite em você até o fim. Acredite que você vai poder conseguir fazer isso. Não sei o que você almeja, mas acredite nisso até o fim. Às vezes você não sabe como. Na maioria das vezes você não sabe como. Eu também não sei. Mas isso é o que menos importa, como você vai fazer. O que mais importa é fazer e continuar no caminho. Porque as oportunidades, elas aparecem. Mas só aparecem no caminho de quem está no caminho. Então, assim, essa é a frase. Continua, vai valer a pena e acredita, né? E você sabe do seu potencial. Mais alguma pergunta sobre isso? Opa! Qual foi o seu maior desafio enquanto você estava fazendo essa campanha? Olha, assim, tiveram vários. Eu acho que o início da campanha, começar, é sempre um desafio muito grande. Você não sabe exatamente o que você espera. Então, apesar de todo o planejamento, você está planejando algo que você nunca fez, que você não tem a certeza. Então, o início, eu diria que foi o mais difícil para mim. Claro, várias coisas aconteceram, essa questão da Marina se machucar, a gente teve que recomeçar. Tudo é muito difícil no caminho. Mas assim, depois que você começa, as coisas começam a acontecer, né? Você vai passar por diversos momentos, mas hoje eu olho para trás, né, na campanha e me prendo a ideia de, cara, o difícil eu já passei, agora tá fácil continuar. Né? Então assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que começar é sempre um desafio, né? Mudar. Por que esse barco, em vez de ter o L no meio, tem ali? Eu tenho duas perguntas. Por que esse barco tem um meio da esquerda, em vez de estar no meio, e por que tem 3 velas? Boa, excelente pergunta. Esse barco é um catamarã, então ele tem, você já viu um catamarã, um Bobcat aqui? Então ele tem 2 cascos. Então esse barco é da família dos catamarãs. Mas além disso, o pessoal resolveu complicar um pouquinho mais. O pessoal falou, não tá bom só ser um catamarã, vamos botar hidrofóil nesses negócios para ele poder voar. Então a gente tem um hidrofóil em cada casco, que são os principais, esse desse lado e aquele do outro lado. E eles pegam o principal peso do barco. A bobina é o hidrofóil. Exatamente. A bobina do catamarã também é o hidrofóil. Então, além de ter o efeito da bobina, ela tem o efeito de hidrofóil, que é uma asa. E os 2 de trás são os 2 lemes, como se fosse o catamarã. Então, já que o barco é mais rápido que o vento, a vela não serve para nada? Essa é uma boa pergunta também. Não, na verdade a vela, a gente regula essa vela, e são velas com material muito bom para isso, para poder aguentar todo o vento que o barco gera, né? O barco, quando ele anda mais rápido, o vento, ele gera também, como eu falei, um vento vindo da frente. Então, ele tem muito vento passando nessas velas. E essas velas têm que ser super eficientes para aproveitar esse vento forte da melhor maneira possível, né? E por que são 2 cascos, mas não tem a parte do meio? Tem uma parte Não sei se está percebendo no vídeo, mas a gente tem 2 travessões que ligam esses cascos, como um catamarã, né? Senão cada casco vai para um lado. Né? Então a gente tem 2 travessões que travam esses 2 cascos juntos, e a gente tem o que a gente chama de trampolim, que é uma rede, para a gente conseguir sair de um lado para o outro. Então a gente, na verdade, nesse meio tem uma rede, então a gente consegue andar de um lado para o outro do barco. É que não dá para ver bem no vídeo. Então, se você cambar o barco, você pode abaixar e pular? Exatamente. Se eu quiser dar um jibe ou quiser cambar, eu saio do trapézio, me abaixo, vou me engatinhando e saio do outro lado de novo. Assim, já é longo para falar, imagina para fazer. Então, para fazer bem feito, tem que treinar muito. Esse barco não é um barco simples. Então, ele é cheio de dificuldades mesmo. Essa parte aí como é que essa parte aí do meio Faz ele voar? Faz voar. Então, a bobina, ela é como se fosse uma asa de avião. Então, ela entra na água assim e depois ela faz assim. Então, dentro da água, ela faz
como se fossem duas asas. E assim como o avião voa, a gente flutua na água. Então essas asas geram uma sustentação forte pra gente. Como que ela consegue carregar um barco que nem você consegue carregar? Rapaz, aí entra a parte de engenharia que eu não sou especialista. Entendeu? Alguém projetou isso aí e falou que ia dar certo. Eu sou só o cara que veleja e faz dar certo, entendeu? Alguém disse que ia dar. Algum cara pensou e teve a ideia genial, algum maluco provavelmente, e disse, rapaz, esse negócio vai dar certo. Bota uns malucos pra velejar que vai dar certo. Como é que você velejava tão rápido em uma piquenique e tem uma vela um pouco pequena? Mas eu não velejava tão rápido assim no optimista. Eu velejava bem mais devagar, né? Você veleja rápido assim no optimista? Anota. Nessa velocidade 29. Com muito vento você... Eu velejo nessa velocidade vai no 300 km por hora. Aí. Qual o seu nome? Luca. Então, Luca, um dia eu espero que você esteja velejando num desses também. Começa aí no Optimista, treina bastante, se dedica. Bom, na verdade, Segue a rotina. eu deveria passar mais tempo na aventureira, mas eu era tão bom pra gente. Passou pro branco já? Você já tá na fotinha então? Você é aluno do... Luca, eu vou falar com o tio Múcia para te mostrar um catamarã nesse fim de semana. Ele vai em terra ainda, ele vai te colocar ali em cima para você conhecer. Mas eu conheço o catamarã, meu avô tem um. Você só não conhece esse nacra do beco, né? Mas na verdade, eu Tem o Nacra aqui. Adivinha de quem é o Nacra que tá aqui? seu amigo. Lucas. Conversa com ele, pede pra ele te dar um passeio de Nacra. Vai todo mundo passear de Nacra. Só conversar com ele. Enfim. O transporte, para mim, não é avião, volta. Uma boa pergunta. Os barcos que a gente tem na Europa, essa logística ainda depende da confederação, do COBRA, do Comitê Olímpico também. Tem duas opções. Uma é mandar de container, que é uma grande opção, e a segunda é a gente ter um barco aqui na América do Sul. A gente tem um barco no Rio, não é um barco tão novo, mas em último caso vai ser o barco que vai para a Liga, entendeu? Mas enfim. Exato. Quanto custa um barco novo? Um barco completo novo, como tá, pronto para velejar, digamos assim, sem regular e tal, mas pronto para velejar, custa 45 mil euros, 50 mil euros. Com vela e completo. Diga você. Eu vou fazer a mesma pergunta, mas eu vou dizer uma coisa que você vai entender mais. Tipo, sabe essa bolina aí? Como é que ela carrega o barco que você não consegue carregar se você quebra ela facilmente? E ela não quebra quando carrega o barco que você não consegue carregar. Mas essa bolina ela não quebra facilmente. Aí que tá. Essa bolina é de fibra de carbono, tem toda uma engenharia por trás para aguentar o peso. Por que você escolheu esse barco? Eu acho que é uma boa resposta, assim, o barco que me escolheu. Enfim, foi uma oportunidade. Marina fez uma campanha, a campanha de Paris de NACRA 17, e ela me chamou para começar uma campanha de NACRA 17. Então, assim, uma oportunidade, apareceu no caminho que eu estava no caminho. Marina é ela. A Marina? Aí pronto, pode ser você. Em 2030 e 2050. Você já foi de um país e velejou até Salvador? Ainda não. Ainda não. Com esse barco, com certeza não. Esse barco aqui não recomendo fazer isso. um vídeo que uma pessoa velejou num barco mais ou menos desse tamanho? É muita coragem. Eu não tenho
nesse horário aí. Mas assim, é uma coisa que eu tenho vontade, sim. Fazer, depois da minha período de campanhas olímpicas, entrar na vela de oceano, fazer viagens. Isso é verdade, dá pra fazer. Tem que preparar, se preparar bem, dá pra fazer. Pessoal, Luca, eu vou deixar você fazer a sua pergunta já. Tá? Deixa eu só dar alguns avisos aqui. Antes de tudo, agradecer a palestra de Beco aqui. Já está mais de uma hora aqui contando história. Queria reforçar, tá, pessoal? Carreira do Beco super de sucesso, mas ainda precisa de mais recursos. A campanha é muito caro. Parte dessa campanha é velejar, é dedicação, é treino. Parte é uma competição financeira, como é uma Fórmula 1. Então, como ele já disse, existe hoje projetos de incentivo. Ele tem vários projetos aprovados, inclusive alguns projetos aqui via clube, via outros institutos. Quem puder ajudar, pode procurar ele diretamente pelo Instagram, pode procurar o clube, que a gente vai fazer o contato com ele, pode procurar ele logo aqui depois da palestra. Antes de encerrar, eu vou pedir para depois todo mundo vir aqui para frente, para a gente tirar uma foto conjunta. Quem quiser depois tirar uma foto sozinha com o Beco, guardar a recordação para quando ele se classificar lá para Los Angeles, vocês postarem no Instagram, ele vai estar disponível aqui. E Luca, Beco me disse aqui que vai passar a noite toda até o final contigo, até responder todas as suas perguntas. Então fique à vontade, a gente vai tirar foto e depois você vai poder fazer todas as suas perguntas para ele. Mas vamos só encerrar aqui para liberar o resto do pessoal. Tá? Beco, muito obrigado, parabéns pela sua campanha. Saiba que você é motivo de muito orgulho. Obrigado por me dar a